Segunda aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Preste atenção nessa frase aqui, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Entendeu? Só isso aqui dispensa comentário, né? Esse Deus bendito, maravilhoso, glorioso, que nos consola nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, Ele mesmo usa essas tribulações, essas experiências, para fazer com que amanhã nós possamos enfrentar as batalhas que são naturais no ministério. Os irmãos estão entendendo? Então, tudo que você está passando, nós temos obreiros que são mais jovens. Hoje eu posso já falar que para as pessoas mais jovens, porque eu já tenho 61 anos, agora já estou me sentindo no direito de falar os mais jovens, sabe? Estou falando igual o pastor Domingos falava já. Vocês que são mais jovens, então tem que passar por dificuldade, por luta, e essa luta não é para te matar, essa luta é para te fortalecer, entendeu? É um exercício que vai fortalecer os seus músculos espirituais, para que quando chegar uma luta, um problema no ministério, você não se abata, não entra em depressão, não se sente ferido, né? Abandona o ministério, tá bom? A consolação que recebemos do Senhor, irmãos, não termina em nós, ela não pode terminar em nós, ela tem que chegar, ela tem que se transformar num instrumento para curar outras pessoas, senão fica em vão tudo que você passou no passado. Está me entendendo? Então, guarda isso no seu coração. Muitos de nós estamos cansados, muitos de nós estamos, irmãos, até decepcionados. Se você tivesse coragem de falar, você diria: eu estou decepcionado com isso, com aquilo, o fardo, as palavras, as ingratidões, as traições, as lutas silenciosas que nós enfrentamos, né, como homens e mulheres de Deus que nós enfrentamos. Isso se transforma em ferramenta para a gente enfrentar as dificuldades no nosso dia a dia, né? Mas hoje Deus chama a gente aqui, nesse simpósio, para um tratamento, né? Porque um obreiro curado, irmãos, um obreiro curado, ele é uma bênção para a igreja, ele é uma bênção para a família, ele é uma bênção para os seus amigos, na sociedade, na sua cidade, porque ele é curado. Com ele não tem mágoa, ressentimento, restrições. Ele sabe agir, lidar com as situações mais complicadas que existem. Sabe por quê? Porque nós somos o povo mais inteligente da face da terra. Aquele que lê a Bíblia Sagrada, aquele que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, irmãos, ele tem solução para tudo. O Espírito Santo de Deus te ajuda, te lembra, entendeu? De situações da Bíblia Sagrada, em que te dará sabedoria para você vencer. Então eu quero que vocês saiam daqui curado, obreiro, né? Porque o obreiro, irmãos, primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que a gente tem que voltar ao primeiro amor. Lembra aquele tempo da gente novo convertido, entendeu? Aquelas lágrimas que a gente derramava. O fato de hoje sermos pastores, estarmos talvez até numa posição na convenção, não quer dizer que nós não precisamos, entendeu? Sentir esse Espírito na nossa vida, como ele
sempre faz e sempre fez quando nós nos convertemos. Nós não temos tempo, mas o obreiro, irmãos, precisa também se permitir ser curado. Não adianta você querer curar uma pessoa que não quer ser curado. Então permita-se ser curado para servir melhor. Ouça e pratique aquilo que Deus tem para você, porque o Espírito de Deus, irmãos, a Bíblia diz, Isaías 61, verso 1 a 3, falando a respeito de Jesus, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Não esqueça disso, você é ungido. Pastor, mas eu não me sinto, talvez há momentos que eu não me sinto, nem sou crente, mas você é ungido por Deus. Os ungidos por Deus, se você for olhar na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai ver que aqueles homens, que a Bíblia lá fala também, dos quais o mundo não eram dignos. O mundo não era digno daqueles homens, mas se a gente for olhar os detalhes da vida deles, eles também falharam como nós falhamos. Mas eles estão na galeria dos heróis da fé. Mesmo assim, então se você chegou aqui com uma falha, com uma dificuldade, eu quero que você saia daqui curado. Vá embora para a sua igreja pronto para curar outras pessoas, Ele ungiu, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviar a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão cativas, amarradas em sentimentos, em coisas ruins, entendeu? Abertura de prisão para as pessoas, para os presos, e muitas vezes dentro da casa de Deus nós estamos presos. O obreiro também precisa guardar o coração para não ministrar ferido. Não tem uma coisa pior do que um microfone nas mãos de um obreiro que está querendo desabafar. Desabafa, entra para dentro de um quarto, vá para a beira de um córrego, grita, fala, mas no microfone da igreja não. Aqui não é lugar de desabafo. Aqui é lugar de transmitir bênçãos. Às vezes eu estou ferido e começo a ferir muitas pessoas por causa da minha ferida, entendeu? A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, entendeu? E aí vem muitas coisas aqui, mas de um outro momento, O obreiro curado também encontra seu lugar e serve sem disputa. Preste atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados, renovados, a vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Entendeu? Mente, tudo é aqui, irmãos, Não deixa descer para o coração aquilo que você escuta, aquilo que você vê, que às vezes você pensa, eu não posso aguentar isso, mas aguente mais um pouquinho, tá bom? Eu já estou terminando, pastor Wellington. Mas o obreiro curado, irmãos, continua a obra de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Ele não pode perder a essência do Espírito Santo. O obreiro curado, ele não carrega apenas um cargo, ele carrega bálsamo, ele carrega algo que cura, e onde ele passa, a graça de Cristo toca, levanta, cura. E eu quero terminar com um testemunho que eu tenho impactante para mim, com os irmãos. Eu sou crente desde criança, mas eu considero que a minha conversão mesmo, de verdade, aconteceu aos 17 anos. Apesar de não fazer nada que fosse demais, mas eu gostava muito de jogar bola, e na época
não podia, né? Então, o meu pecado era jogar bola. Então, eu me sentia a pior pessoa do mundo, e assim, até os 17 anos. Então, não podia jogar bola, e o pior, e hoje eu vou falar aqui, e vocês tapam os ouvidos, até hoje, se tiver jeito, eu jogo. Mas, me perdoe se eu feri a santidade de alguém, mas era só isso. Mas aos 17 anos, aqui nesta igreja, no primeiro trimestre de 1982, eu sempre fui uma pessoa desaparecida dentro da igreja, ninguém me via, ficava sozinho, né? Pra vocês terem uma ideia, eu morei, pastor Wellington, 1 ano em Rio Verde, ninguém sabe que eu morei em Rio Verde, não sabia, entendeu? Tanto que eu sou desaparecido. Então, eu estava sozinho, passando por as dificuldades, vim para Quirinópolis, no início de 1982, porque eu ficava de casa em casa, morava onde dava para mim morar, para mim estudar. Um irmão mudava para uma cidade, eu mudava lá, outro mudava para Rio Verde, morava na Riverlândia, porque eu não tinha os meus pais. Então eu ficava assim, de casa em casa, na casa dos outros, passando algumas dificuldades. Cheguei aqui e no sábado eu fui falar com o pastor Salatiel. Quem aqui conheceu o pastor Salatiel? Uma referência para nós, para o pastor Domingos, para mim e para todos que conheceram o pastor Salatiel, né? E eu cheguei, um adolescente, 16 anos, cheguei para falar com ele. Falei: pastor, eu vim aqui para falar com o senhor. Ele virou as costas. Aí eu falei, olhei, tinha outras pessoas. Se fosse qualquer outra pessoa, tinha ido embora. Qualquer outra pessoa não, talvez alguém tinha ido embora, virado as costas e ido embora, né? Aí eu falei, agora que eu não posso ir embora, tem gente olhando ali, se eu for embora vai pensar que eu apelei, e depois como que eu volto? Aí eu esperei mais um pouquinho e fui de frente a ele e falei, pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Ele virou as costas. Aí eu falei, agora que eu não vou embora mesmo. Aí eu cheguei bem de frente com ele, falei mais alto, pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Aí a minha recepção, o que você quer, moço? Era o jeito do pastor Salatiel, né? Aí eu falei, não, é porque eu estou chegando de Rio Verde agora, eu já tinha morado aqui, tinha batizado aqui, e eu queria cantar no conjunto da mocidade. Aí ele falou assim, quem falou para você que eu sou regente de conjunto? Ô Damares, atende esse moço aqui. E eu atendia, a Damares me atendeu com muito carinho, estava com pena de mim. E eu era aquele jovem que crescia muito, muito pobre, e as roupas não eram como as roupas do tempo do Israel no deserto, elas não cresciam, e ficavam apertadas, apesar da magreza, e curta, né? E ela disse, não, você vem para a escola dominical amanhã, e depois da escola dominical tem um ensaio de conjunto. Ah, tudo bem. Aí, irmãos, quando eu passei na frente do conjunto, Baker e o deputado Paulo César, quando eu passei na frente do conjunto, as moças, tudo começou a rir de mim. A feiura, a esquisitice. Eu sinceramente, eu falo de coração, eu não achei ruim não, porque elas tinham razão. Até a minha esposa sorriu de mim. Fica de pé, não sorriu para o povo aí. Mas 1 ano e pouco depois, irmãos, eu já era o líder de jovens. Aí o pastor Salatiel, só tinha a sede, o pastor Salatiel falou, a mocidade vai construir o bairro, a primeira congregação, bairro municipal. E nós íamos para a fazenda da caminhonete do Alidair e ganhava porco e construíamos dentro de pouco tempo a congregação. Aí estão reunidos lá em cima do púlpito. Aí o pastor Salatiel pega o microfone, irmãos, o irmão Célio vai ser o dirigente, o pastor. Agora eu era solteiro, não era batizado no Espírito Santo, fui ser o primeiro dirigente da primeira congregação. Agora você pensa a dificuldade que eu tive com os outros obreiros também, mas permaneci lá. Quando nós saímos de lá, o pessoal assistia o culto pelas janelas
Deus nos abençoou muito, ficamos muito tempo lá fazendo, ia, voltava. Houve um momento em que eu estava aqui como líder de jovens, estou há mais de 40 anos no rádio, pastor Efraim. Chegou 2 jovens pastores de uma igreja que, se a pessoa apacentar uma congregação, já é chamado de pastor. Eu era presbítero, eu era mais velho que eles, e ele, pastor Salatiel, tirou eu do rádio, colocou um, e tirou eu da mocidade, colocou o outro. Sabe onde eu fiquei? Tocando a minha guitarra no conjunto do mesmo jeitinho, sem nenhuma dificuldade. Você está entendendo? E isso eu não falo isso com mágoa, eu falo isso, irmãos, com um aprendizado, para me passar para as outras pessoas hoje que não aguenta nada. Quantas vezes a gente vai testar uma pessoa para poder colocar ele numa posição, ele quase mata, não entende o trabalhar de Deus, fica ferido para o resto da vida, nunca mais volta a ser a mesma pessoa, né? Mas naquela mesma noite que as pessoas riram de mim com 17 anos, Deus me falou, eu estava sozinho, escorado no pilar da torre. Deus falou assim: olha, você vai ser o pastor desta igreja. Eu ouvi em alto e bom som a voz de Deus. Eu nunca contei para ninguém o dia em que os pastores, presidentes, pastor Hélio, os irmãos oraram por mim. Eu já tinha 52 anos, e o pregador da noite ainda me chamou de moleque. Vocês lembram? De menino. Lembra? A irmã Francisca até pediu a palavra para me defender. E esse pregador, irmãos, ele tinha começado com 32 anos. E eu com 52 anos não estava preparado para dirigir uma igreja. Foi luta até o final. E aí, o que aconteceu depois que eu recebi a imposição das mãos, que eu peguei o microfone como pastor da igreja, eu contei o meu testemunho. Porque aos 17 anos eu aprendi que José sofreu porque contou sonhos. E eu sou uma pessoa que sonho muito, entendeu? E eu não sonho pequeno, entendeu? E estamos aqui hoje para a glória e para a honra do nome do Senhor. E eu falo isso principalmente para os mais jovens. Se você está sendo, você não está nem gostando do seu pastor, ele está te testando, e talvez ele também não esteja nem sabendo, mas Deus está usando ele para te testar, entendeu? Então seja humilde, se permita ser curado, tá bom? Nesse simpósio, eu gostaria que você gravasse esse simpósio. Hoje é dia 27, pastor de março, 27 de junho de 2026, pastor Wesley. Marquem essa data na sua vida. Você, independente do seu tempo de pastorado, independente da sua posição, você é chamado e vai sair daqui curado para a honra e glória do nome do Senhor. A sua alma, ó, tranquilo. Às vezes eu tenho, não tenho o mesmo pensamento das pessoas, mas eu amo as pessoas, todas as pessoas. Olho no olho do pastor Efraim, do prefeito Kelso, do deputado João Campos, do deputado Paulo César, que é daqui de Quirinópolis. Não tenho nem nada contra esse povo. Eu amo vocês, tá bom? Viu, pastor Rainer? Eu amo vocês, entendeu? E agora, irmãos, nós já fizemos uma boa parte daquilo que nós queremos fazer aqui em Quirinópolis. Eu quero voltar a atender agendas, tá? E o pastor Rainer, agora, quando alguns já me convidaram, eu disse que não, mas agora eu já posso, porque o que eu pretendia fazer de início, assim, já está tudo no lugar certo, e Deus tem nos abençoado, e eu quero que Deus me dê esta oportunidade de levar adiante aquilo que Deus colocou no meu coração.
Não sou pregador de fogo, mas tem uma chama que arde no meu coração.